Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do Pode Clarear. É uma imensa satisfação receber aqui o nosso coordenador, meu amigo Gustavo Pulzi Paiva. Professor Ariane vai fazer uma apresentação do currículo, por favor. Então vamos lá, gente. Gustavo é formado em Biologia na Unesp, especialização em Biologia Geral, graduação em Pedagogia, especialização em Psicopedagogia, mestrado em Gestão Escolar e coordenador do ensino fundamental 2 e do médio, você já tinha esquecido, e chefe nosso. Nosso chefe. Então, muito cuidado com o que a gente vai falar aqui hoje. Com certeza, hein? Mas a gente vai falar de coisa séria, porque o nosso tema de hoje é uma continuação do episódio número 1, que nós tivemos aqui a Elíris, e hoje a gente continua falando de iniciação científica. Tá? Mas antes disso, que também tem uma pegada ali com a conversa da Elíris, a gente queria saber um pouquinho de você, como foi a tua vida escolar. Porque assim, a gente está falando tanto do incentivo, da iniciação científica. Há anos atrás, ensino médio seu, a sua graduação, ela teve esse incentivo? Não, Ariane, não teve. Eu sou aluno de escola pública, então toda a minha formação é de escola pública, né? Depois eu venho para a Unesp também, universidade pública, e a escola pública da minha cidade, né, cidade pequena, não tinha nada de iniciação científica. Então, eu me deparei com essas questões de iniciação científica quando eu cheguei na faculdade. Lá não tinha nada disso, não. Sua teve alguma coisa, Otávio? Ariane, a minha história é uma história também da escola pública. É uma história onde eu reprovei meu segundo ano do ensino médio. Nossa, essa ninguém sabia. Você contou em rede. Rede. Eu acho que eu não devia ter dito isso, né? Mas também foi assim, essa minha reprova foi um momento também de virar a chavinha, e nesse momento que eu me atentei à universidade. Meus amigos estavam procurando, né? Alguns amigos estavam procurando a universidade, que foi quando eu tive o primeiro contato. Então, nas escolas públicas onde eu passei o meu ensino médio, eu tive pouquíssimo incentivo com relação à faculdade, e contato com a pesquisa, contato com a iniciação científica foi só dentro da universidade. E demorou, porque até eu entender o que era a pesquisa, o que era a iniciação científica, demorou bastante. Né? É o meu caso, né? Porque eu acabei não fazendo iniciação científica nem na faculdade. Porque essa demora, e depois, vendo alguns amigos fazendo iniciação científica, eu tinha uma outra visão da iniciação científica. E eu acabei não fazendo isso, nem dentro da faculdade. E aí você me fez lembrar, né, lá atrás da questão da escola pública, dessa defasagem, né, na orientação dos alunos de uma maneira geral, situações que hoje eu trago para a coordenação também, que a gente não tinha eu não tinha noção do que era a Unesp, a USP, né? Isso. Então, quando eu fui prestar o vestibular, eu achava que era mais fácil passar na USP, porque tinha um maior número de questões, do que passar na Unesp, né? Então, eu só encontrei isso de fato a hora que eu fiz o vestibular. E fiz o vestibular da Unesp, não ia fazer. Fiz o vestibular da Unesp porque a Unesp estava incentivando, na época, a formação de professores. E aí minha professora de biologia perguntou na sala de aula quem gostaria de prestar o vestibular da Unesp para ser professor. E aí eu fui o único que levantei a mão, porque ninguém queria ser professor, mas eu já trazia isso desde quando eu era pequeno, já tinha essas questões aí. Então, assim, essa falta de orientação, né, que existia e ainda existe na escola pública, quanto à universidade pública, né, foi uma realidade que eu vivi, né? Então, assim, eu não tinha nem a informação da universidade, quanto menos, né? Quanto mais da iniciação científica. Que se poderia fazer dentro da universidade, Exato. né? Dos recursos que ela oferece. E assim, você foi uma pessoa que morou fora.
isso contribuiu para a sua vida pessoal? O que te trouxe de benefício estar fora de casa? Eu falo, quando eu vou conversar isso com as pessoas, eu falo, né? Lá na minha cidade, que até hoje meus pais estão lá, né? Eu não vou falar o nome da cidade, né? Para não causar um alvoroço, assim, né? Começa com Vira. Não é a escola... Tem ouro. Termina com Douro. Não é a escola de samba, tá? Não é a escola de samba, não tem nada a ver com a escola de samba. Então, lá na minha cidade, a gente é muito... É o filho de alguém, né? O neto de fulano. Então, eu passo a ter uma identidade quando eu venho morar em Rio Claro. Porque aí eu sou o Gustavo, né? Então, aí eu passo a ter nome e sobrenome. E não pode esquecer do nome do meio. Isso, não pode esquecer do meu nome do meio. Senão Dona Tereza vai ficar senão brava. Minha mãe, beijo mãe, né? Senão a Dona Tereza lá fica brava se não colocar o Pulse no meio, né? Então, assim, a gente sempre tem essa relação. Então, é o filho da Tereza, né? Então, você não... Então, morar fora, pra mim, né? E aí você aprende uma série de outras coisas, né? Então, nunca tinha morado com outras pessoas, só com a minha família. Então, você começa a dividir espaços, né? A ter que se alimentar sozinho, e aí você começa a perceber que o tal do miojo todo dia não funciona. Não né? pode falar miojo, macarrão instantâneo. O macarrão instantâneo não funciona todo dia. Né? E aí você começa a aprender a se alimentar. Então, eu era uma pessoa... Eu não comia polenta, de jeito nenhum. Então, hoje eu sei comer polenta a partir da faculdade. Eu aprendi isso na faculdade, porque ou comia polenta ou passava fome. Então, né, você aprende uma série de coisas nesse sentido. Nós trouxemos essa pergunta, porque essa pergunta também nós fizemos para a Elíris, né? Do que a universidade colabora, né? E aí a gente citou, por exemplo, essa diversidade cultural que você tem dentro. E aí a gente reforçou a campanha da fraternidade desse ano, Essa né? diversidade cultural, eu preciso falar um pouquinho disso. Maravilhoso isso, Essa é fantástica, porque pensa numa pessoa que só ouvia música sertaneja. Era essa aqui, só. Então, assim, eu não tinha relação com outro tipo de música. Vocês não vão me pedir pra eu cantar nenhuma música. O Samir tá ouvindo. Né? O Samir tá guardando tudo isso daí pra gente trabalhar no finalzinho do episódio. Mas coisas assim, determinados estilos musicais que eu vinha conhecer na faculdade, né? Porque era uma característica da região onde eu morava, das pessoas que eu convivia, o estilo musical. Então, até isso, né? Sim. Então, essa parte também muito importante. São cenários diferentes, né? Eu vou falar um pouquinho do meu, porque eu não morei fora. Eu morei com a minha família. Eu fiz física aqui em Rio Claro. Eu sou de Rio Claro, minha família é de Rio Claro, então eu fiz isso dentro da minha casa, né? Morando com os meus pais. E também gera alguns tipos de conflito pelo seguinte, eu comecei a dar aulas a partir do primeiro ano que eu estava na universidade. Não sei se eu devo falar datas, mas foi em 1998. E Otávio, pode falar, eu entrei em 96 e comecei com aula em 96, então estamos perto. Estamos perto. Deixa quieto, não precisa falar. Então, assim, o que eu senti, por exemplo, de dificuldade, né? Eu não tive o mesmo crescimento que os meus amigos, né? Porque você se torna independente. Você tem aquela vantagem da liberdade, mas você tem que saber controlar essa sua liberdade. Como eu trabalhava já desde esse período, então eu tinha que controlar, né? Controlar, assim, tempo de estudo, as aulas da universidade. Acho que até mesmo as oportunidades que a universidade oferecia, né? Isso, então, sim. por exemplo, um curso extra em determinado horário, um plantão. Eu vivenciei mais ou menos a mesma situação, de ter que trabalhar enquanto estava fazendo a graduação. E muita coisa acaba ficando de fora, né? Fica.
Algumas reprovas surgem, porque você não consegue se dedicar, né? Mas é normal, é natural, faz parte da opção, né? Foi uma escolha minha lá atrás, trabalhar enquanto estudante na universidade. E tudo é uma escolha, mas é um momento sempre de aprendizado. Eu sempre estava numa república onde a gente criou ali um grupo de estudos. Então, o que a gente fazia? A gente se reunia nos finais de semana para estudar. A gente começava sexta-feira, que terminavam as aulas por volta de 11 da noite, e ia até aguentar 2, 3 da manhã. Estudando. Ah, entendi. Estudando. Estudando. As festas não eram na sexta, né? Era de verdade. quinta. Era de quinta. Era de quinta. Otávio, você entrou na faculdade com quantos anos? Eu tinha 19 anos de idade. E você, Ariane? 18. Eu entrei com 17. Então, nesse ponto também é um bebezinho. Né? Eu tinha acabado de fazer 17 quando eu entrei na faculdade. Bem novo, né? Bem novo. Então, isso também é um fator que eu tinha colegas na minha sala que, se eu não me engano, com 23... Sim. Então, já tem uma outra visão também, né? Da faculdade, do estar ali também, né? A gente já comentou aqui, mas é muito importante, né, essa diversidade, o acolhimento dos colegas de turma, né, como eu já disse lá no primeiro episódio, o acolhimento dos colegas de turma, o acolhimento dos veteranos, o acolhimento da universidade é muito, muito, muito diferente, é muito gostoso, né, porque está todo mundo ali no mesmo barco. Da turma, então, todo mundo no mesmo barco. A gente só tem que remar para o mesmo lado, né? E às vezes não acontece. Mas é um acolhimento, assim, conhecer o outro, aceitar o outro, né? Isso é muito legal dentro da universidade. Com certeza. Gustavo, o que a gente queria discutir um pouquinho hoje era sobre a iniciação científica, assim, e um pouquinho do que o claretiano, o colégio, né, pensa em relação à iniciação. Então, você consegue ter uma ideia aí mais ou menos de quanto tempo faz que a gente já está tentando levar isso aos estudantes do ensino médio? O Otávio é mais velho que eu no ofício aqui no claretiano. Então, desde que eu estou aqui, eu conheço o projeto. Então, no mínimo, ele tem mais que 10 anos, né? Eu acho que justamente por essa característica que eu acabo falando aqui, da minha característica de aluno de escola pública, de não ter esse conhecimento, também existe essa preocupação aqui no colégio, que os nossos estudantes, eles saibam o que é uma iniciação científica, né? Que eles possam chegar até a universidade conhecendo que existe, né? Esses projetos, como né, a base, como é feita a pesquisa, como é elaborado um texto, como se busca uma bibliografia de qualidade, que tenha peso, né? Então, essa preocupação, além também que a gente implanta hoje a questão da orientação quanto às universidades, né, que a gente faz isso também. Então, assim, essa preocupação acho que o alicerce da nossa iniciação científica. É lógico, a ciência, né, é a prioridade das questões aí, mas eu acho que trazer esse conhecimento para o aluno, para que ele, a hora que ele chegue na universidade, ele possa usufruir de tudo isso que ele teve no colégio, né? Como não chegar cru, né? Como usar essa bagagem que ele tem, né? Unindo a parte teórica que ele teve de aulas, parte de laboratório. Então, às vezes, a gente faz um experimento assim, sem muita pretensão. Mas como que eu consigo associar esse experimento com uma iniciação científica, né? Como que isso contribui? Então, acho que é muito importante o aluno chegar na universidade com a noção da iniciação científica, é uma super vantagem para ele. E mesmo, né, só com essa noção da iniciação científica, a gente ainda consegue
introduzir trabalhos de qualidade, né? Que, de fato, trazem que trazem alguma inovação para a sociedade, sim. Que mude alguma coisa, né? Eu separei alguns. Uhum. Que a ideia nossa é sempre assim, que a iniciação científica traga algum benefício para a sociedade. Sim. E a gente até comentou, às vezes eles pensam que dá para abraçar o mundo, e não precisa abraçar o mundo, dá para trabalhar no bairro, trabalhar no própria cidade onde mora, né? Eu separei aqui. Vamos usar uma frase que nós ouvimos bastante hoje, né? Que a gente trabalhar, pensar globalmente para agir localmente, né? Então, exatamente isso. É bem isso, né? E às vezes eles pensam uns temas que, lógico, que seriam ótimos de serem realizados, mas que não são, né? Não são viáveis, não são viáveis, né? Então, a gente tem alguns aqui que foram prêmios que foram para a Febrace. O website com conteúdo de música para tratamento humanizado em pacientes com Alzheimer. O outro aqui... Vamos fazer um parênteses aí nesse já, porque esse tem uma questão bem interessante, porque é uma habilidade dos estudantes que foram, né, que desenvolveram esse projeto, habilidade musical. Sim, eles tocavam. Exato. Então aí eles falaram, vamos trabalhar com uma coisa que a gente tem e desenvolver, né, associando com algo que a gente gostaria de tratar, que é o caso do Alzheimer. Isso. Então, em cima da habilidade deles, né? Sim. Vamos lá, mais um. O machismo estrutural, uma investigação histórico-social voltada à construção do respeito. Esse daqui era na área de sociologia. A gente tem também aquele do botão do pânico, né? Das meninas. Deixa eu ver se eu tô com ele então, aqui. Então, esses aí... São dois mais ou menos na mesma linha. O retrato da violência contra a mulher no interior paulista. Exato. Então, esses dois trabalhos, né? Em cima da realidade, né, social do que a gente vive na cidade, no estado e no país. Então, um trabalho voltado para a sociologia, onde esse, né, fantástico esse do botão, né, do pânico aí, porque ele tem o ano aí, Ariane? Eu não lembro o ano. Peraí. Eu me recordo, assim, desse daqui... uma data muito longe, não. Não, eu tô sem o ano. Mas eu lembro que logo em seguida que a gente lançou o nosso, saiu do Estado. Saiu o app do Estado, eu do lembrei. Estado de São Paulo. Foi em 2018. Foi em 2018 porque foi na época da campanha eleitoral. Foi antes da pandemia. Foi na época da campanha. E aí, através de uma parceria feita aí com as meninas que estavam trabalhando nesse projeto, com, né, os vereadores, né, a gente chega aí num contato, inclusive, com um dos candidatos ao governo do estado de São Paulo, e logo na sequência sai na campanha eleitoral desse candidato, sai na campanha dele que iriam fazer alguma coisa semelhante, e depois entra, né, como... Então, assim, foi um projeto que começou aqui, a ideia, né? Começa aqui o desenvolvimento do aplicativo, né? Então, um projeto muito, muito bacana e bem relevante para a gente aqui. Né? Eu acho que é interessante assim, a gente não precisa procurar um super problema. A gente tem que olhar à nossa volta e entender a necessidade da sociedade ou entender a necessidade do outro e propor uma hipótese de melhoria, né? Propor uma nova visão, né, daquilo lá. Depois, mais para frente, se tudo der certo aqui, a gente faz uma prévia daquilo que vem por aí, desse ano, ou pro ano que vem. Então, é assim, olhe ao seu redor, olhe um problema pequeno, porque esse problema pequeno, ele também é de outro local, e ele pode ser estendido. Né? Então, uma solução local, ela não precisa necessariamente ficar só nesse local. Ela pode ser estendida a outros, né? Várias pessoas podem ter esse mesmo pequeno problema. Sim. Né? Então, a gente
sempre que a gente vai começar os nossos trabalhos de iniciação científica, a gente gosta de falar sobre o filme lá, o menino que descobriu o vento, né? Então, bem bacana também, um problema local, né, que depois, né, se expande para outras regiões da África, né, que o pessoal usa o projeto dele lá, bem simples. Então, o probleminha de um pode ser probleminha de vários, né? Eu lembrei de mais um que eu não tô com o nome dele correto aqui, que era aquele que você tirava foto dos problemas na cidade. Era um app também. Isso, então, tirava, tem uma lâmpada queimada, um buraco na rua. Isso. E ele já startava lá para a prefeitura. E tem um que é desse ano, que eu vou puxar a sardinha. Obrigado. Viu? Ó, uso da inteligência artificial, que é um tema super top, para fiscalização e utilização, para fiscalização da utilização de equipamentos de proteção no local de trabalho. Isso. E aí você pode falar um pouquinho, Otávio, que esse é seu. Isso, os meninos, né, o que eles entenderam, que a inteligência artificial, ela tem a capacidade de identificar um equipamento de segurança. Essa visualização feita por câmera, quando esse trabalhador passa, por exemplo, por uma catraca, quando ele entra ou sai do banheiro, quando ele entra ou sai de um refeitório. Então, para determinados locais na empresa, ele tem que estar com capacete, ele tem que estar com óculos, protetor auricular. Então, eles desenvolveram para o capacete, que é uma situação, né, qualquer, mas poderia ter sido desenvolvido para utilização de sapato adequado, utilização de roupa adequada. Então você estende isso a qualquer necessidade. E é muito interessante porque você está usando a inteligência artificial ao favor, né, ao nosso favor. Então eles pegaram duas ideias, entenderam que a inteligência artificial pode fazer isso daí, eles ensinaram o programa, né? Vamos chamar assim. Eles ensinaram o programa a identificar o capacete. O robô, né? É um robô. É um robô. Então ele vai lá e ele identifica. Por que não é um boné? Né? Então eles identificaram e colocaram assim, o acerto acima de 98%. Né? Para equipamentos de segurança é muito interessante. Isso evita acidentes de trabalho, isso evita que uma pessoa fique chamando atenção a todo instante, né? Vai ter um momento que vai necessitar essa interação com alguém para falar, você precisa usar esse equipamento de segurança, ou você não permite passagem dessa pessoa, né? Você inibe o acesso. Então, é um problema assim, atual e que você estende a qualquer parte do mundo. Construção civil, acho que o que mais usaria, né? Construção civil. E assim, o quanto você evitaria de acidente, né? A questão de redução de custos para a empresa, para o governo, né? Porque isso não se estende só ao trabalhador que pode sofrer um acidente, óbvio que a gente não quer que isso aconteça, mas o prejuízo dele seria direto, né? Porque ele se machucou de alguma maneira, mas também para a empresa, que se esse funcionário está afastado, essa empresa tem que deslocar outro funcionário para lá, tem que treinar outro funcionário. O problema se torna mais sério se você não tiver outro funcionário treinado para aquela atividade. Se pensar ainda mais um pouco, essa pessoa afastada por muito tempo é dinheiro, né, do governo que está saindo para pagar essa pessoa. E a gente estende isso até a pessoa, por exemplo, perder a vida, né? Que seria um caso, acho que mais grave, mais extremo, mas que a gente não pode deixar de pensar também. E o Otávio está falando aqui, né? Porque o Otávio é orientador. Sim. Né? Então, outra característica também do nosso programa aqui, dentro do Claretiano, é que todos os professores são orientadores. A Ariane também, né? Projetos que a Ariane orientou, o Otávio. Todos os nossos professores orientam os alunos. Então, também é uma outra situação bacana que eu vejo, né? De valorizar também esse conhecimento que a gente
traz da universidade, né? Trouxe da universidade como pesquisadores, né? Para poder aplicar isso com os nossos estudantes, então orientando, então as nossas experiências, né, que a gente está contando aqui hoje acabam também. Eu lembrei de um outro que esse eu não vou lembrar o nome, eu lembro o tema que é relacionado à água, né, que fez com que a gente fosse pro Prêmio Jovem da Água de Estocolmo, isso, que a gente fosse finalista nacional, né? Chegamos lá entre os 5 primeiros. Os 5 primeiros no Brasil, isso, né? Quase fomos parar em Estocolmo, batemos na trave, mas assim, um trabalho também que rendeu bastante. Já faz um tempinho, mas que isso. rendeu bastante. Eu lembro, não vou lembrar exatamente o título dele, mas fui eu que orientei o trabalho. Epa, top 10! Esse trabalho, na verdade, ele falava sobre a otimização do uso da água. Então era assim, era uma irrigação orientada, era uma irrigação por gotejamento, onde a gente otimizava assim, ao máximo o uso da água. Nesse último ano ele teve uma reescrita, teve uma versão nova, né, um outro grupo trabalhando. O primeiro grupo trabalhou com couve, esse segundo grupo trabalhou agora a plantação de café. E aí as análises se estenderam por quanto de água a gente tem na raiz, presente na raiz, e a não irrigação de áreas onde a água não faz efeito, né? Porque numa irrigação por aspersores, você joga a água em lugares que não vai ser aproveitada. Uhum. Essa irrigação orientada, ela vai jogar água na raiz. E é esse que nós vamos escrever esse ano? Esse é um deles. Então, acho que é esse ano que o Otávio vai para Estocolmo. Eu acho que é esse ano, então esse é um deles, né? Vamos lá, vamos para Estocolmo. Então, assim, tem bastante coisa, né? Bastante trabalho interessante, né? As ideias dos alunos são fantásticas. Aí, muitas vezes a gente precisa podar um pouquinho, porque eles vão muito longe, né? Isso, vai subindo, então a gente puxa de volta, fala assim, vamos por esse caminho, né? Trabalhos na parte de ciências humanas, que numa determinada época diminuiu bastante, e aí a gente retomou, e vários deles foram, né? Como trabalho de humanas. Então, assim, tem muita coisa bacana e essa essência de mostrar, né, para o aluno que existe essa possibilidade. E aí, dentro desses trabalhos, o aluno chega na faculdade, chega na universidade, com meio caminho andado. Sim. Ele chega lá. Boa parte do que ele já aprendeu na escola já é o suficiente para ele levar, né, a faculdade tranquilamente aí com as disciplinas que ele tem lá. E aí ele vai buscar a iniciação científica. E aí tem outros casos aqui, né, que a gente vai lembrando de trabalhos. E hoje de manhã, né, a gente não vai falar a data do podcast aqui, mas hoje de manhã, pode ser qualquer dia hoje, né? E hoje de manhã, uma funcionária trouxe para mim a informação que um ex-aluno nosso está indo para os Estados Unidos, né? E fiquei super contente. Ele, quando ele passou na USP, ele aproveitou toda essa bagagem da iniciação científica e toda vez que ele voltava no colégio, ele fez questão de voltar praticamente em todos os momentos de iniciação científica, ele passava por aqui, ele falava da importância da iniciação científica, ele leva isso para a USP, né? Desenvolve o trabalho, agora acho que não é na mesma área, mas assim possibilitou, né, esse conhecimento que ele... Não tem problema, né? E hoje ele está indo para os Estados Unidos, né? Ele fez um depoimento para a gente e, assim, um dos fatos marcantes dentro do colégio para ele foi ter a possibilidade de ter participado da iniciação. Que legal. E aí... O quanto que a iniciação colaborou para ele dentro da universidade depois. A virada de chave do Otávio foi uma retenção, né, Otávio? Foi. A virada de chave para esse aluno foi a iniciação científica. Então, nós que estudamos em escola
pública, né? Se tivesse isso na nossa época, Nossa. Eu sei de algumas escolas públicas que hoje tentam desenvolver Sim, aí, sim. né? Mas se tivesse isso lá naquela época, talvez a tua virada de chave tinha sido outra. Sim, né? poderia ter... seria outro caminho, né? A professora Elíris, que esteve aqui agora há pouco, ela acabou nos dizendo aqui que há a iniciativa da Unesp, da universidade, em chegar até a escola pública para que isso seja oferecido aos alunos. Eu acho que isso é uma iniciativa muito importante, muito interessante. Porque a universidade pública, vamos pensar assim, ela foi criada para atender quem vem da escola pública, né? E acho que isso é uma nova maneira da gente mostrar a universidade. Olha, temos uma universidade aqui em Rio Claro, você pode fazer aqui em Rio Claro, pode fazer em outro lugar também, né? Vários campi espalhados pelo estado, ou federais, qualquer coisa assim. E você tem essa oportunidade. Você vai com uma grande vantagem perante os outros. Sim. Vou estender um pouquinho mais isso. Porque às vezes a gente pensa assim, eu estou formando só um pesquisador. Não, você não está formando um pesquisador. Se você for para o seu mercado de trabalho, o mercado de trabalho ele é rodeado de problemas. E a iniciação científica te permite um pensamento coerente e coeso para a resolução de problemas. Então, eu sei que às vezes essa cobrança no pensar, né, em como resolver um problema, pode causar um desconforto. Mas você pode ter certeza, isso vai te facilitar a tua vida adulta, a tua vida profissional e muito. Isso é cidadania, né? Cidadania, então... tem várias, né, situações que a iniciação científica ajuda, mas essa que você falou aí da coerência, né? Pensa na iniciação científica, também assim, se você vai fazer uma faculdade, uma universidade, você tem que apresentar um TCC. Sim. E eu participo das bancas de TCC aqui, percebo que eles ficam muito tensos, muito nervosos. E dentre as etapas que a gente tem da nossa iniciação científica, não só a escrita do trabalho, mas depois tem aquela apresentação no Clareando Ideias, onde ele prepara o banner. O simpósio. Antes disso, a gente tem o simpósio, né? Fazem o treinamento, apresentam os trabalhos. Né? Então, assim, tem tudo isso, né? Então, é um momento de tensão, mas, pensando lá na frente, esse estudante ele está muito mais preparado, ele sabe o que vem por aí. Então, ele não é pego de surpresa. Porque a gente fala isso também para eles. Olha, lá na sua graduação você vai apresentar um TCC, que é um trabalho de conclusão de cursos. E é muito parecido com isso. Você vai ter ali de 10 a 15 minutos para apresentar, mostrar todas as ideias. E no primeiro momento eles acham assim, é muito tempo 15 minutos. E quando eles sobem, né, lá no palco e começam, né, a fazer a apresentação, eles percebem que de 10 a 15 minutos ali é pouco para falar de tudo aquilo que eles fizeram. Né? Vou levar a gente já mais para o finalzinho do episódio. Gustavo, deixa dicas para os alunos aí para escolherem o tema, o orientador. O que você deixaria, sei lá, 3 dicas importantes aí para os estudantes? Eu acho que o principal de tudo, né, é observar o seu entorno. Então, aparecem temas, eu quero resolver a crise climática, eu quero a cura do câncer, né? Assim, tudo bem, a gente pode trabalhar isso, podemos até chegar nisso, mas a gente tem a nossa limitação nos testes, né? Essa dificuldade. Então a gente fala para eles, não, vamos antes fazer olhar ao redor, ver justamente isso que a gente estava comentando antes, dessas questões pequenas, né? Que podem auxiliar o próximo. A gente tem muito isso dentro da universidade. Na biologia a gente vive muito isso. Então a gente tem um especialista na asa da abelha,
E aí você vai falar assim, poxa vida, para que serve, né? Essa pesquisa, né? Ali, o especialista da asa de abelha, ele serve para pesquisa do outro especialista que vai, né? Juntando tudo isso, é a pesquisa de base, né? Que a gente fala. Então, ele alça voos com a pesquisa de outros. Então, toda pesquisa é importante. Então, a gente não precisa começar lá no alto. Então, a gente olha, né, para os nossos problemas reais. Então, assim, eu acho que esse é o principal ponto. O outro ponto que eu, né, acrescento aqui é a questão da escrita, né? Então, a escrita científica ela é um pouco diferente, né? E essa escrita ela passa a ter qualidade quando você faz uma pesquisa de qualidade, né? Uma boa leitura, lê artigos científicos, né? Você se familiariza com esse tipo de texto, com esse tipo de linguagem. Então, o embasamento, né? Então, você olhar ao seu redor, né? Procurar um embasamento do que a gente vai tratar, do que vai ser falado, da parte científica. Então, eu acho que esses são os dois principais pontos, né? E assim, ter vontade de conhecer o novo, né? Eu acho que daí bate com o que a Elíris falou. Isso, muito bastante. Porque eu acho que o brilhinho lá fora. A luzinha acendendo, falar assim, nossa, que legal, eu estou descobrindo isso, eu estou aprendendo isso, eu não conhecia determinada situação, né? Isso eu acho que é fantástico, né? Então, a iniciação científica ela pode inclusive mostrar para você algo que você não gosta. Na escolha, né? Porque é um momento crucial aí na vida dos jovens, a escolha por uma universidade, por um curso, por uma profissão. E a iniciação científica, ela mostra para você, então primeiro, escolha o que você gosta, né? Um tema da sua afinidade. E se às vezes você está desenvolvendo essa pesquisa, você pode ter descoberto algo que você não gosta. Então, ela serve até para isso, né? Para mostrar algo assim, ó, não foi. Para mostrar o caminho, falar assim, isso aí não deu certo, né? E aí, já que eu falei da minha mãe, eu vou falar do meu pai também, né? Meu pai conta algumas histórias disso, né? Meu pai, ele fala que alguns professores, né? Mostraram determinadas situações em sala de aula para ele que fizeram com que ele não fosse para determinado caminho. Então, a gente aprende dos dois lados. Você aprende do lado positivo e aprende do lado negativo também. Fala assim, não, eu não quero isso, né, para minha vida. Fui lá, pesquisei e falei, larga a mão, física não é para mim. Não é para mim. Biologia não é, matemática menos. Então, então a gente aprende a descartar também, né? Determinados temas que não nos agradam. Veja só que interessante, por exemplo, né? O pessoal da área de exatas não tem muita afinidade com a escrita. Mas, se eu não souber como divulgar os meus dados, eu não tenho uma boa pesquisa. Então, por isso é importante uma boa redação. Então, a gente está confrontando áreas. E vice-versa. Assim como, né, se o pessoal lá de humanas fala assim, eu quero só fazer uma pesquisa. Então, mas como você vai coletar os dados? Não consegue. Como que eu vou tabular esses dados? E redação, assim como matemática, física. Biologia, química. Você treina fazendo exercícios, redação é a mesma coisa. Sim. Então, redação é técnica, redação se aprende, redação se treina. E a redação científica, ela tem lá as suas características, mas é possível, sim, viável, certeza. Né? Com certeza. E a gente consegue dentro do nosso trabalho de iniciação científica aqui do colégio. Parte do trabalho do orientador, né? Parte do trabalho do orientador. Ler, sugerir. Né? Orientar nessa busca pela escrita de qualidade. Sim, é verdade. Tá joia. A gente agradece a sua presença no nosso segundo episódio, né, Segundo Otávio? episódio, que venham muitos outros. Que, se Deus quiser,
Se tudo encaminhar, a gente já tem até o tema pro próximo, que é astronomia. Ah, que bacana. Acho que a gente tem que deixar uma deixa, porque vai que não vai ser esse tema. Isso. Podemos ter um podcast aí no meio também, nesses daí, sobre a campanha da fraternidade. Sim. Então, pode ter um podcast aí sobre a campanha da fraternidade. Convidaremos... Bom, vamos deixar quieto aí, a gente tá com essa parte, vai ter que editar toda. Claro, tudo bem. Bom, vamos de novo. Então, nós agradecemos então a presença do Gustavo, que esse seja um dos muitos episódios que a gente produza, né? E que seja sempre isso, né, Otávio? Que é a ideia do conhecimento, de despertar curiosidade, de prestar serviços para a comunidade, que é essa a função do podcast que a gente está lançando esse ano. Mais uma ferramenta inovadora nossa. Com certeza. Então, galera, a gente se vê no próximo. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau.